Olá, pessoal. Vamos aguardando agora a entrada da Carla. Oi, Oi, Carla. tudo bom? Tudo jóia. Então tá ótimo. Que Desculpa aí delícia o estar aqui atraso. Eu com estava você. aprendendo como que entrava aqui, né, nessa, A nessa gente live. apanha por aqui, né? A gente só sabe usar outros meios Isso de mesmo. divulgação das nossas Sim, lives. sim, Bom, que delícia estar aqui, que delícia a gente poder trazer para esse momento um plano nosso de pelo menos 2 anos de conversa, sim, né? Que verdade. não é nada que a gente decidiu ontem. E parece que as pessoas se interessaram pela ideia Sim, de conversar sobre quem cuida do abusador, e nós sim. não sabíamos como é que seria, eu acho, essa adesão das pessoas, se o tema faria sentido para as pessoas, enfim. Uhum. Eu penso que a gente tenha chegado aqui, que a gente possa contribuir com esse primeiro bate-papo sobre Sim, essas questões que nós dois vemos diariamente. sim. Eu acho legal a gente começar falando disso mesmo, né, Carla? Dessa nossa ideia de como que surgiu, né? A gente estava, eu e a Carla, quando a gente tem alguns trabalhos em comum, a gente acaba discutindo muito sobre esse tema e eu queria até aproveitar a oportunidade para te agradecer, né, Carla, o convite, porque eu te acho uma terapeuta super corajosa, né? Se a gente for pensar em FAP, e eu acho que é uma característica sua que é muito benéfica nesse tipo de atendimento. Então, eu acho que estar aqui com você vai ser um papo bem legal, Que né? bom, É, né? Eu gosto de ser chamada de corajosa porque eu acho que atender abusador, é né? isso. Tem que ter essa habilidade e Sim, para mesmo, sim, Carol, essa habilidade e numa cultura como a nossa, Samir, nós mulheres temos que estar cada dia mais corajosas, né? E poder discutir isso durante todo o processo de psicoterapia destes homens, que eu também não sei como é que eu fui escolhida para atender abusadores. Em uhum, algum momento isso começou a acontecer, em algum momento eu agradeço a todos esses sim, colegas que estão aqui e que acabam encaminhando esses homens para um atendimento comigo e eles ficam, né? sim, O sim, mais, o mais bacana é que eles ficam. E a sim. gente estudou muito para estar nessa live. Eu acho que é uma live que deixou a gente até um pouco ansioso, Isso, porque como é que a gente vai discutir um tema que a priori é discutido num tom de inquisição, num tom acusatório, num outro uhum, tom, e não é essa a nossa proposta neste momento. Né? isso, Neste exatamente. momento é a proposta do cuidado terapêutico em direção a esse homem. É. E eu acho que é legal a gente começar então fazendo um apanhado, né, Carla, do que a gente pretende falar nessa live. É, eu acho que para mim também tudo começou muito quando eu comecei a estudar bastante sobre gênero e o atendimento de minorias, né, no consultório, e o quanto que isso também começou a impactar os atendimentos aos homens, né? Eu acho que isso começou a chamar a minha atenção e aí através das nossas conversas surgiu então a ideia dessa live. Eu tinha pensado então da gente falar um pouco sobre como é a socialização do homem na nossa cultura, porque isso tem um impacto muito grande sobre o sofrimento que esses clientes trazem para o consultório e também sobre algumas peculiaridades que o terapeuta tem que ter a atender esse público, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi também a carência de estudos. Eu acho que esse receio, né, Carla, de falar sobre a vulnerabilidade masculina, ela não existe só da parte do homem no consultório, né? Ela existe também, me parece, entre os próprios terapeutas de falar sobre o assunto, né? Eu acho que afeta também o comportamento do terapeuta. Sim, principalmente uma terapeuta feminista falando sobre Exato, sobre o cuidado com o abusador, a gente vai
ter aí algumas perguntas, eu acho, e alguns Uhum. questionamentos. E, de toda maneira, tudo que a gente vê, né, é muito mais aplicado a todo o processo de aprendizagem social Uhum. para desenvolver o comportamento abusador, Sim. do que, de verdade, do processo de psicoterapia ou das habilidades necessárias dos terapeutas para Uhum. lidarem com este caminho que a gente encontrou, né, nas pesquisas que a gente fez. Isso mesmo. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa começar falando, então, é sobre essa socialização do homem, né, Carla, como que ela se dá na nossa cultura. E aí, um dos grandes impactos, né, que já acontece nas primeiras relações que o homem estabelece, seja com a família, na escola, com os próprios colegas, né, e isso se estende depois também para a vida adulta, que existe um certo encorajamento de alguns comportamentos nos homens, do tipo agressividade, correr riscos, enquanto há um rechaçamento para outras características, né? Entre elas, a principal é a expressão de emoções, principalmente emoções que não há raiva. Né? Então, Uhum. para o homem não é permitido expressar tristeza, angústia, vulnerabilidade, é tido como fraqueza. Né? É mais valorizado a expressão de sentimentos como raiva. Eu acho que esse é um dos pontos que todos os estudos que a gente leu falavam, né, Carla, sobre. E que também é muito visível e muito importante de ser falado porque tem um impacto muito grande no consultório. Se a gente for pensar que a terapia hoje tradicional ela é muito focada no relato de sentimentos, na expressão de vulnerabilidade, para esse homem, estar em terapia é uma coisa muito difícil. Não é à toa que, às vezes, eles não continuam o processo ou nem procuram mesmo ajuda. Na verdade, eles chegam, às vezes, para nós, encaminhados por outras necessidades que o Uhum, terapeuta que atende o casal, ou a terapeuta que atende o casal, ou o terapeuta que atende o casal, encaminha para a gente. Então, este homem, né, que faz uso do seu pênis para obtenção de prazer sexual, e é deste uhum, homem que a gente está falando, uhum, ele tem um aprendizado emocional muito desqualificado. Então, quando a gente vai falar sobre os sentimentos e as emoções que popularmente nós chamamos de sentimentos e emoções bons, sim, né? Eles são desqualificados no homem, e desqualificando este homem com falas que tendem a dizer para ele que estes sentimentos e essas emoções são coisas de mulher. isso, Então, a gente começa uma desqualificação do comportamento emocional deste homem, dizendo que isto tem a ver com mulher. Então, nós desqualificamos a mulher também perante estes homens abusadores. sim, E aí, quando eles entram, eu penso, né? Quando eles entram no processo terapêutico, o grande problema, na maioria das vezes, não é o relacionamento, são outras coisas, são outras sim, questões. E aí, assim, todo homem inserido nesta cultura, com perdão, Samir, é abusador, uhum, né? uhum, E a gente aprende a ser abusador nesta cultura e a gente ensina aos nossos meninos a comportamentos abusadores e abusivos é, na nossa cultura. Alguém disse que uma psicóloga propôs isso em algum lugar, propôs, ainda bem que era virtual, porque ela propôs a discussão sobre quem cuida do abusador. Se fosse presencial, disse que ela teria apanhado, uhum, né? Então, veja a dificuldade também que a gente tem neste momento de entender que são dois caminhos e que a gente vai precisar conversar. Porque sim, não adianta só eu cuidar da abusada, eu cuidar deste caminho dela de saída dessa rede de abuso, né? Porque o João vai encontrar uma outra mulher, o Antônio vai encontrar uma outra mulher, e este comportamento de abuso dele vai se mantendo, e este abuso, ou esta violência, que eu vou chamar de gênero,
vai se mantendo ao longo da vida e ele mudando de relacionamento. É. Então, se a E, gente não trabalha o uhum. comportamento do abusador também, para ele ter consciência das questões que ele precisa mudar, de acolher o que ele tem que transformar, e num tempo que é dele, mas com um empurrãozinho para que essas coisas sejam mais facilitadas em termos dele compreender, transformar e modificar comportamento, a gente faz a manutenção do abuso e da violência de gênero para todo É. sempre. E além disso, né, Carla, tem também as próprias consequências para esse cliente que procura, né? Como você falou, às vezes não procura por essa questão específica a terapia, mas procura geralmente quando rompeu um relacionamento ou romperam com ele, quando teve uma frustração no trabalho, são as principais questões muitas vezes que levam esses homens a buscar a terapia. E isso traz também outros prejuízos, além desse que você falou, do abuso com as mulheres, mas também uma sobrecarga do próprio sistema de saúde, né, com um descuido com a saúde física que o homem muitas vezes tem por causa desse tipo de socialização que a gente está falando, né, que desvaloriza também o autocuidado no homem. Então, além dos crimes, né, que são cometidos, a maior população carcerária é de homens, maior número de pessoas que tiveram algum acidente cardiovascular também é de homens. Tem né, uma série de fatores que são impactados por causa dessa socialização. Mas um ponto que eu acho que é importante a gente trazer aqui, né, o Carla, sobre a psicoterapia, é o quanto que essa socialização, essa dificuldade em falar sobre os sentimentos e a vulnerabilidade pode afetar o próprio processo, né, a busca do processo ou a continuidade dele. Então, achei legal a nossa proposta de trazer alguns fatores que os terapeutas têm que estar atentos no atendimento a esse público, porque o porquê dessa live, né? Tem características que são específicas e que se o terapeuta não estiver atento, isso pode prejudicar o processo terapêutico, né? É isso, né? E eu acho que um dos primeiros pontos é essa concepção dos tipos de masculinidade, né? Que muitos homens, quando chegam, não sabem que existe. Então, eu penso que o terapeuta levar em conta qual é a idade desse homem, a etnia, ele é um homem branco, é um homem negro, ele segue uma carreira militar, a gente viu alguns estudos que também dizem que isso influencia, qual é o cargo dele no trabalho, até mesmo algumas características físicas têm um impacto na maneira como o homem concebe a própria masculinidade, né? É um homem mais alto, é um homem baixinho. A gente sabe que essa masculinidade tradicional prega que o homem tem que ser forte, alto, né, e tudo mais. Isso tudo tem um impacto, então, no processo terapêutico, e eu acho que são características, assim, a princípio que o terapeuta deve estar atento, né? É, a princípio, o terapeuta, e no meu caso, a A terapeuta, terapia. deve estar atenta. O que acontece é que, assim, nós mulheres temos muito medo, muitas vezes, de atender o abusador, porque se ele faz fora do consultório, a ideia é de que também ele possa abusar de alguma forma da gente Sim. dentro do setting terapêutico. E o grande lance, né, é que todas as vezes que nós mulheres nos sentirmos abusadas por este homem dentro do setting terapêutico, que naquele momento em que o comportamento acontece, a gente devolva para ele como é que a gente está se sentindo e como é que esse comportamento tem o desdobramento dentro da gente e o que isso pode desdobrar na vida dele no relacionamento com outras pessoas, né? A grande maioria dos homens abusadores que são encaminhados para mim, eles ficam. Eles ficam porque eu tento me colocar de maneira extremamente clara, diretiva e acolhedora. Ao menos eu tento, né? E todas as vezes que eu vejo o abuso, eu nomeio para ele o abuso. Todas as vezes que o relato verbal dele traz qualquer situação que me sugira uma possibilidade de um abuso, ele vai ser avisado em 100% das vezes.
né? Mas uma das coisas bacanas que a gente pode lidar com algum conforto dentro do consultório é trabalhar da mesma maneira que a gente trabalha com as mulheres vítimas desse abusador. Com contos, com músicas, com histórias, pedindo Metáforas. para que este homem traga a história da vida dele de acordo com as coisas que ele pensou, que ele sonhou, Uhum. com fotografia, para ele poder entender qual o processo Sim. de socialização que ele teve para chegar até aqui Isso. e ter este comportamento como sendo um, um caminho que parece que para ele no primeiro momento não tem como ser mudado, porque Sim. ele aprendeu assim, é tão naturalizado que ele não consegue entender que acordar de madrugada com vontade de fazer sexo, cutucar a parceira e ela não acordar, e ele ter uma atividade sexual com esta mulher dormindo, é crime, Uhum. Uhum. né? Então, Sim. assim, são homens que não têm consciência deste abuso cometido diariamente. E eu acho que esse é um. Você falou sobre o consequenciar, né, Carla, esses comportamentos dentro da sessão, e eu acho que isso é importante também, até para esse processo de psicoeducação do cliente mesmo, de ele entender que existem tipos de masculinidade e de identificar qual é o tipo de masculinidade que ele aprendeu e como que isso vem impactando os comportamentos atuais dele, né, a maneira Mas, como ele se ó, também enxerga. vou te falar uma coisa. Mulheres, para atender homens abusadores, têm que aprender a lidar com a raiva Uhum. grandemente, né? Porque, assim, todo o atendimento de abusador, em algum momento, vai gerar raiva na terapeuta. E aí a gente tem que, com cuidado, dizer para ele também como é que a gente se sente e ir norteando a consequência do comportamento dele dentro do meu corpo, qual a resposta fisiológica que eu tenho, como é que Uhum. aquilo que ele disse me fez responder, o que é que isso pode ser de desdobramento na vida afetiva, emocional, familiar, sexual, enfim, no relacionamento dele com os pais e com os É. filhos. Porque o abusador, ele abusa de pais, ele abusa de filhos, ele abusa da Sim, parceria, né? Então, sim. assim, a gente ir pontuando, e isso demanda uma atenção tão enorme, É, porque é desgastante, né, Carla? não pode passar sem mostrar a consequência disso para ele no setting terapêutico. Isso. E até de mostrar também quais são as regras ou as crenças que pode ter por trás desse comportamento também, né, Carla? Nos estudos lá que a gente viu, que eu lembro que tinham várias, do tipo, desde regras como o homem precisa, não pode demonstrar vulnerabilidade, tem que correr risco, tem que ser agressivo, né, tem que ter muitos Tá parceiros sempre sexuais, disposto pro sexo, isso. tem que rir ou fazer piadas sobre gays, né? Tudo isso são características que estão muito atreladas a essa masculinidade tradicional, né? E tem que rir ou fazer piadas sobre mulheres, que Sobre mulheres falam mulher. demais, enfim. A gente vai lidar com essas piadas dentro do setting terapêutico, Sim, inclusive, né? sim. E de entender que não são piadas, na verdade, são crenças reais, Uhum. são coisas que esse homem aprendeu como importantes para que essa masculinidade seja mantida. E o Uhum. abusador faz uma força enorme, muitas É, vezes, para se manter no local de abuso. é, Então, é. assim, ter que se esforçar para não transformar também é algo que causa sofrimento, Sim. né? E E que aí, pode falar. pode falar, Sam. E que aprendeu, e eu acho que é importante dizer que continua sendo mantida pela cultura atual, né, Carla? Eu acho que isso é um ponto que o terapeuta tem que ficar atento também, porque às vezes a gente faz um ótimo trabalho dentro do consultório, mas é importante a gente ter também a consciência como terapeuta de que quando ele sai do consultório, qual é o grupo que esse homem está inserido? Esse grupo tem condições de manter esse aprendizado que ele teve?
ou ele vai precisar, de repente, frequentar outro grupo de homens com um modelo mais saudável de masculinidade. Isso é muito, muito importante também, né? Porque a gente fica 1 hora com o cliente no consultório e depois ele passa grande parte fora com outras pessoas que vão punir quando ele demonstrar vulnerabilidade, que vão né, reforçar quando ele for mais agressivo e mais né, intimidador. Preparar esse homem, né, para as punições que vão vir Que vão. socialmente, porque Exato. para ele modificar, ele vai ter que lidar com essas É, punições. é Para isso ele mesmo. transformar, ele vai ter que entender que ele está inserido nesse contexto social, que vai cobrar um determinado tipo de comportamento dele, que se ele fizer diferente, ele vai virar a piadinha do grupo. Mas tá Isso. tudo bem se é a piadinha do grupo, se a masculinidade dele tá bacana, não tá arriscada, né? Porque assim, é o meme do gatinho, né? Exato. Acabamos de passar o cimento, o terapeuta passou o cimento, o gatinho vem e pisa. E aí, Praga. assim, vem o meio. Olha, a terapia e a família. No caso, é a terapia, a família, os amigos, o trabalho, Sim. etc. Né? Desfazendo diariamente os nossos 50 minutos de trabalho árduos. Então, preparar este homem, primeiro transformar as regras e autorregras construídas pelo processo de socialização para algo menos rígido, Sim. para algo mais flexível, mais afetivo, mais nomeado como amor, muitas vezes. E Exato. depois preparar este homem para o desamor de outros homens. Isso. Né? E muitos deles conseguem sobreviver lindamente ao desamor de Sim, outros sim. homens. Não só sobreviver, mas como também encorajar outros homens a fazerem o mesmo, né, Carla? Isso, e aí eles vão encaminhando os amigos deles que Isso. conseguiram entender que o cara tá mais leve, mais legal, a vida do cara tá indo mais Sim. tranquila. Aí vão falar assim, ah, eu tô fazendo terapia com quem? Com o Samir. Ah, vou encaminhar você pro Samir, vai lá, né? E assim, um abusador encaminha o outro abusador. E a gente vai, num primeiro momento, acolher, fazer redução de danos, Sim. né? De danos na parceria, de danos na vida dele, de danos Isso. dele com, enfim, em outras relações. E a partir da redução de danos, eu acho que ele consegue entender que ele pode ter uma Sim. vida melhor. Porque você falou do lidar com a raiva do terapeuta e também com a paciência, né, Carla? Com esse processo inicial, né, para até chegar na possibilidade de poder trabalhar a expressão de algumas emoções, no começo o terapeuta vai precisar ser um pouco mais objetivo, mais diretivo, até criar um vínculo e poder daí ter um clima mais agradável para a expressão de sentimentos, né? Já que é Da uma coisa tão mesma difícil para forma, esses homens. da mesma forma que é difícil a gente atender uma mulher numa relação de abuso e que a gente precisa ter paciência com este primeiro acolhimento e nomear e trazer a Sim, consciência e modificar e entender regras, esta paciência também é necessária no atendimento do homem abusador. O que acontece é que nós, enquanto terapeutas, psicólogos, psicólogas, psicólogues, não temos um processo educativo dentro da sim, nossa formação para que a gente consiga lidar com as coisas com paciência. Porque nós queremos tudo mais ou menos a toque de caixa também. Né? E isso gera ansiedade na gente para que as coisas aconteçam. No caso do atendimento do abusador, assim como atender a mulher abusada, atender o homem abusador não é para qualquer pessoa. Né? A gente precisa ter paciência, resiliência e muitas vezes empatia, que não quer dizer estar de acordo, mas estar conseguindo entender o que acontece no sim, outro para poder acolher isso. Ela é muito maior, essa necessidade no atendimento do homem abusador, porque a gente está numa sociedade que aponta o dedo, a própria comunidade,
né? Muitas vezes Uhum. assim um absurdo. Olha, Carla, é um abusador, eu vou passar para você, eu não dou conta. É um abusador. Então, quer dizer, a gente empurra o abusador para longe dos processos de psicoterapia e a gente deixa de fazer a nossa parte. Uhum. E Quando a gente você pode falar. falou uma coisa que também eu considero muito importante, né, Carla? O quanto que a nossa formação às vezes carece disso, né? O entender como que fatores sociais e culturais influenciam também na própria psicoterapia, né? Eu nunca esqueço uma vez que a gente fez que eu fiz um curso com você e você falou uma coisa que eu fiquei pensando muito nisso. Você falou assim que a Carla terapeuta é uma e a Carla que luta lá fora Ah, por questões sociais é outra. Porque é um pouco isso, né? A gente às vezes fica muito fechado dentro do consultório e esquece que a mudança maior mesmo, ela vai vir de uma mudança social, né? e que o nosso trabalho é um trabalho de alta relevância Alta social. Se relevância eu social. mudar um, sei Isso. lá quantas pessoas vão deixar de ser abusadas e violentadas por essa E quantos pessoa. outros homens terão essa mudança desse cara como modelo também, né? Sim, em algum É, momento isso vai acontecer, né? vai. É que Uhum. também demora, e às vezes tem a frustração de começou a mudar, eu vou dar um tempo, Carla, Consegui porque o que eu queria? isso, eu vou dar um tempo, Carla, porque assim, tô com muito trabalho, o relacionamento saiu da crise, porque acho que ele Sim. entendeu algumas outras coisas, então aí ele dá um tempo, dali 6 meses, ele tá lá de novo dizendo para mim, olha, eu consegui modificar isso e isso, mas aqui, ó, tá ruim igual. O que É, que a gente consegue fazer para modificar? sim. É. E até você falou isso sobre a queixa do trabalho, né, Carla? Dentro desse processo de socialização também tem muito a valorização do homem produtivo, né? O homem tem que ser uma pessoa de sucesso no trabalho, então às vezes a queixa ou o sofrimento masculino, às vezes até da própria depressão, ela não vem em forma de estou triste, estou me sentindo deprimido, estou pensando em me matar. Às vezes ela vem de forma disfarçada, né, do tipo, estou muito preocupado com o trabalho, estressado com o trabalho, não vem uma queixa clara, né? E assim, tenho batido o carro, eu ando muito É isso. estressado, meu relacionamento tá ruim, eu tô brigando com a minha mãe, com a minha namorada e com o mundo, né? E aí a gente tem que ter paciência com ele para que ele consiga entender que ele pode expressar a Sim, tristeza, que ele é, pode, que ele tem um local seguro para que essas coisas possam ser transformadas. A Lê disse que ela tem medo de consequenciar o abusador e ele abandonar a terapia. Na verdade, isso é ter coragem, é, né? A gente vai sei, ter que consequenciar para ele e correr o risco dele abandonar a terapia, sim. Quem que Né? Mas o que falou, eu posso Carla? dizer, ela chama Lê. Ah, tá. Sabe uma coisa também que eu vi, ou ler em alguns estudos, a importância e o quanto que fazer meio que um processo de psicoeducação mesmo com esse homem no início da terapia pode ajudar você explicar para ele assim o que é o processo terapêutico, quanto tempo dura a sessão, o que é desejável desse processo, o que pode acontecer de em algumas sessões ele não gostar do que foi dito, que isso faz parte da terapia. Então, eu acho que isso ameniza um pouquinho se ele entende já de antemão como que vai ser esse processo. Às E o vezes ajuda. mais importante, eu acho que depois de tudo isso, é dizer para ele que se ele não gostar, que ele pode me contar e que tá tudo bem, Isso mesmo. Isso mesmo. né? E aí Até eu vou para. conseguir entender como é que ele Exato. responde, né? Não só Quando como ele responde, e também você oferece para ele uma oportunidade de comunicar essa frustração dele de um jeito mais saudável dentro do próprio consultório, né? né? E aí, assim, eu acho que a relação vai ficando ela toda pautada na verdade, Uhum. né? Pautada numa realidade. Sim. A gente pode escolher sim, a gente deve escolher sim as palavras a serem usadas para pontuar esse abuso,
até porque a sim. gente tem condição disso, mas é muito importante que a gente não tenha medo, né? Eu vivi algumas coisas muito violentas dentro do meu setting terapêutico já, né? De fazer a pontuação e de repente aquele homem levantar e ficar parado na minha frente, né? Aos berros e eu sentada. Uhum. De repente eu me vi acuada e eu falei, pode parar. Pus a mão nos dois encostos da minha poltrona e subi. Disse, você senta. Uhum. A gente vai conversar sentado, porque eu não vou conversar com você É, desse jeito. Se você quiser, sai para beber uma água e se acalma. E na hora que você voltar, a é. gente continua, né? Então, Super legal, muitas Carla. vezes, É. a gente vai ter esse comportamento relevante dentro do Uhum. consultório e a gente vai ter que lidar com ele. Não é Isso. sempre que acontece, É, mas às vezes acontece. E a é. gente sente medo sim, né? Como não, Só né, que... Carla? Oi? Como não sentir, né? Como não? A gente sente medo sim. Só que assim, é lembrar que aquele espaço é o meu espaço. É. Se ele veio, ele quer ajuda. Então, se ele veio e ele está me agredindo, ele está precisando de ajuda e eu vou devolver isso a ele, né? E Achei, aí, achei interessante isso que você falou, né? Se ele está me agredindo, ele está precisando de ajuda. Até porque, como a gente estava falando sobre a dificuldade de expressão de outras emoções que não a raiva, às vezes uma frustração com o que a terapeuta disse, não com o que a terapeuta disse, mas com o que ele tomou consciência a partir do que a terapeuta disse, vai ser demonstrado mesmo através da raiva dentro da sessão. uhum, Né? E aí ensinar ele naquele momento a expressar a frustração, ou a maneira como ele lida com a frustração de um outro jeito, pode ser muito benéfico mesmo. Né? isso, e E às aí que vezes, entra a assim, sua coragem, né, Carla? Que a gente... de forma bem lúdica, né? Existem muitas mulheres corajosas e que podiam estar trabalhando também com o abusador, Verdade, né? verdade. Porque quando a gente trabalha com uma mulher abusada, a gente também muitas vezes sofre ameaça dessa parceria que abusa, né? Então, assim, o tempo todo trabalhar com relação de abuso é necessário coragem, tanto É. para um lado quanto para o outro, Sim, sim. né? Isso. E o quanto essa agressão também não está mascarando, né, Carla, até mesmo um quadro de depressão, às vezes. É o Como o auto-ansiedade homem, mesmo. como o homem não está ali, ele não tem esse repertório para demonstrar a tristeza e outros sintomas de depressão, muitas vezes isso é manifestado através da agressão, de relatos excessivos sobre trabalho, como uma forma de dizer, eu estou precisando de ajuda, mas eu não consigo dizer que eu estou triste, que eu estou mal, que eu estou ansioso, né? E às vezes, né, o que acaba soando menos abusivo para nós é que Uhum. eles vêm tão fofinhos, com os bigodinhos para cima, todos desconstruidinhos, todos bem lindinhos, e é um baita abusador, né? É daquele bem adaptado socialmente e que sai por aí com um discurso feminista, que já leu Butler de cabo a rabo, que sabe o que está falando. Na verdade, este é um abusador que não nos assusta, mas este é um abusador que dá rasteira no social e nas terapeutas com pouca coragem, né? Uhum. Porque a É. gente pensa, olha, mas como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou contar para ele que ele é uma farsa? Porque ele é uma farsa, né? E dizer, olha, não me parece que o que você está me dizendo seja genuíno. Eu Uhum. disse para ele que ele é uma farsa. Agora, eu Uhum. não sei se ele vai entender como uma farsa, Uhum. entre o que ele me fala e como ele se comporta, Sim. né? Então, outro dia eu postei em algum lugar que eu prefiro um cavalo que eu sei que vai me dar coisa, né? Do que lidar com estes homens desconstruídos. É. Então, para mim, Fica mais chega invisível, né, Carla? isso, para mim É. chega aquele padrão de homem que dá Uhum. medo na sociedade. É muito É. mais fácil É. trabalhar com este homem
do que o fofinho, de roupa de linho, da paz, do reggae, do amor, né? E aí quando você vai ver assim, é um manipulador, né? Tem um comportamento de manipulação com função de abuso que é muito difícil. E esse é o que dá mais trabalho. É É, esse que a gente tem que ficar ali, ó, pontuando, 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 pontuando. é. Eu também acho. E outro ponto, né, Carla, que você falou, e que o quanto que isso também afeta o próprio comportamento do terapeuta, né? Você falou sobre a mulher atendendo o homem abusivo, mas outra variável que a gente viu lá nos estudos que eu Ela acho de muito Milão. Espera só um minutinho. Ela claro. de Milão, esquerda, macho clássico. Esse aí dá um baita de um trabalho. Porque assim, você vai tentar e Ah, ele Lud. vai tentar manipular para o outro lado, né? É. E assim, o Fiuk do BBB, mais ou menos isso. Então, assim, esse é o que de verdade dá trabalho. Mas se ele É, chega, a gente vai pôr a mão ali e vai trabalhar. Desculpa, exato. Samir, te Não, cortei. imagina, achei ótimo o comentário. E até, né, o Carla, você falando desse perfil que pode passar muitas vezes despercebido, às vezes passa despercebido por causa do perfil do cliente, às vezes passa despercebido porque nós terapeutas também estamos inseridos numa cultura, né, patriarcal e que faz com que muitas vezes isso impeça a gente até mesmo de identificar aquele comportamento como um comportamento indesejável ou não saudável de abuso. A gente normaliza, né? Acaba normalizando um padrão que Ah, não deveria. mas ele é fofinho. Né? Então, ele abusa fofinho, mas ele Né? abusa, né? É. E se a gente não tiver coragem de dizer para ele, olha, você é muito fofinho, mas você é abusador, né? E aí eu pergunto, eu tô numa. E aí eles vão contando a história, e o problema às vezes é porque encontraram uma mulher mais independente, que estuda e que está lendo sobre, sei lá, teorias de gênero, qualquer que seja, Exato. e quando é, ele se dá conta, ele está lendo junto, e aí ele sabe muito da teoria mesmo, né? E aí muitas vezes ele vem dar uma aula para nós de uma determinada teoria, e as mulheres e as terapeutas e os homens e os terapeutas, enfim, todo mundo Uhum. fica ali muito envolvido com a história É. que ele conta, como se fosse de verdade Sim. esta música social, Uhum. né? Esse cara sou eu, que parece que é um Sim. cara que cuida, que é um cara que se preocupa, mas não, é um cara que quer ter controle. É. É um cara que se introduz num outro meio na tentativa de ter um controle porque não tem para si quais são as suas próprias necessidades. Uhum. Não tem É. para si quais são os seus próprios objetivos. Ele reproduz um padrão é, de aprendizado social e não tem para si o que é que ele pode fazer por ele. Porque cuidar do Sim. abusador, primeiro é cuidar dele. E depois cuidar dele na relação. É. É. Só que para cuidar dele, a gente não pode ouvir o canto da sereia. Canto da sereia, por favor. Porque, assim, o canto da sereia faz todo mundo morrer afogado. Então, É. é muita atenção que a gente tem que ter ali. Sim, sim. Eu acho que a atenção, né, o Carla, e sempre que está se questionando, né, se você está levando em consideração essas variáveis ou esses conflitos de papéis de gênero no atendimento a esse tipo de, ao seu cliente homem, seja ele qual for, e até mesmo o procurar uma ajuda de uma supervisora, né, Carla? Tem um dos estudos lá que a gente viu que eu achei super interessante, que ele propunha que inclusive esse terapeuta homem tivesse uma supervisora mulher justamente para trazer também um outro olhar, né, sobre aquele caso. O quanto que isso enriquece o atendimento, o quanto que isso
pode ajudar no processo terapêutico mesmo. Porque somos todos caldos da mesma sopa, né? Então, poder colocar luzes diferentes e ter supervisão por uma pessoa de um outro gênero, essa é a proposta de abrir a possibilidade de não cair em tentação de não pontuar o que precisa. E além da raiva também, né, Carla, o próprio desconforto que às vezes o próprio terapeuta pode ter no atendimento ao cliente homem, porque ele está com desconforto em falar sobre os sentimentos, sobre as emoções, isso pode gerar também um desconforto no terapeuta e às vezes até um desconforto em presenciar a vulnerabilidade desse homem quando ele ficar à vontade para expor. Isso também é uma coisa muito comum, né? Nós não somos muito treinados para ver o homem em um lugar vulnerável. E aí o terapeuta... gente não é treinado para ver homem chorar, né? Exato. E aí o terapeuta pode sentir aquele desconforto sem saber como acolher o cliente nesse momento. E é um comportamento extremamente desejável, né? Se a gente for pensar assim, do ponto de vista terapêutico. Sim. E assim, eu acho que para nós mulheres, né? Ver um homem vulnerável não deveria ser um problema. Mas para terapeutas homens que também estão aí nesse liquidificador dos processos de aprendizagem cultural, ver um igual vulnerável, chorando, angustiado, e não naquela masculinidade padrão, é muito mais desconfortável. A gente consegue, nós mulheres conseguimos, eu creio, que acolher um homem chorando. A grande maioria de nós. Mas para terapeutas homens acolherem outros homens chorando nos seus consultórios, eu acho que a situação fica mais difícil um tiquinho. A gente vê isso até entre os próprios colegas, né? Às vezes você encoraja esse cliente a buscar ajuda de um amigo, mas às vezes o amigo também não sabe muito o que fazer, né? No máximo vai falar, é assim mesmo, é difícil, vamos tomar uma cerveja. Não é isso, Faz a saideira aí, a saideira, né? Aí a Carol colocou, isso é muito coisa de narcisista. Te envolver para não falar do que precisa ser dito, cheio de referências bibliográficas. Aí eu acho que ela tá falando lá do desconstruidão, é isso aí, Carol. Eles entram com referência bibliográfica, sim, né? Então, a live vai ficar salva, pode ficar tranquilo. Então, a gente vai construindo formas e caminhos, a gente, que eu digo você e eu, porque a gente troca muito, sabe, gente, Samir e eu, em termos de como é que a gente vai lidar com esta situação específica? Como é que a gente vai lidar com este homem específico? Às vezes, um encaminha para o outro e diz, olha, Samir, cheguei até aqui, daqui eu não consigo ir, ele é seu. Né? E a gente precisa de mais gente junto para que essas trocas aconteçam e para que esses homens verdadeiramente sejam acolhidos dentro do setting terapêutico. E não só, eu atendo abusador, mas na hora em que a gente tem uma dificuldade, eu não atendo mais. Ou eu não olho para isso, ou, enfim, eles precisam de ajuda. Ou eu normalizo, né, Carla, aquilo que... Eu deixo passar aquilo que não deveria ser passado, né? Tem até um dos textos lá que falava muito sobre o quanto essa cobrança de que o homem tem que ser produtivo, isso faz com que os homens se envolvam muito e se sobrecarreguem de trabalho, né? O quanto que isso não gera um estresse e o quanto que não é manifestado dentro do próprio consultório do terapeuta, às vezes com aquele cliente mais inquieto, que não consegue ficar parado nem na sessão, né? Tá tão acostumado a estar nesse movimento muito agitado e o quanto que nesse momento só uma intervenção, sei lá, de mindfulness, que é super legal, mas o quanto que só isso não vai ajudar, o quanto que olhar para essa variável,
esse conflito nos papéis de gênero que esse homem pode estar sofrendo, o quanto que isso também não é importante no processo terapêutico, né, Carla? Na verdade, o terapeuta tem que estar lá com atenção plena. Isso. A atenção plena tem que ser a nossa. E acolher qualquer coisa que venha dali. Né? E ter estrutura para acolher e para ouvir coisas feias muitas vezes e só ouvir naquele momento e depois buscar supervisão, buscar um colega para dividir. Mas para a gente poder fazer algo que de verdade transforme o comportamento para que ele possa ter uma qualidade de vida, neste primeiro momento, é limpar os ouvidos, ouvir a coisa feia e começar a entender qual a função daquele comportamento, de cada um dos comportamentos, para que a gente possa, num segundo momento, começar a fazer intervenções importantes para que estes comportamentos sejam modificados. A Michelle está pedindo para compartilhar depois. A gente pretende escrever um artigo, né, Carla? A gente pretende escrever um artigo, a gente pretende uma porção de coisas, né? A gente pretende também habilitar terapeutas para o atendimento desses homens. Então, eu acho que essa foi essa live é um espaço para que a gente possa entender se o tema é relevante para psicologia, porque é um tema relevante para nós dois, né? É um tema relevante para a Michelle, é um tema relevante para a Carol, para a Luciene, mas a gente não sabe se dentro da psicologia é um tema de verdade relevante. Então, o que a gente veio fazer aqui é saber de vocês se vale a pena. E me parece que sim, ó lá. Um monte de gente dizendo, eba, que coisa boa, e etc. Alguém perguntou, Amanda, e quando o abusador não se arrepende do ato? Amanda, enquanto ele não souber que foi um abuso, não vai haver arrependimento. E na verdade, pensando aqui, eu não quero nem que ele se arrependa. Eu quero que ele entenda que tem que ser de outro jeito. Né? Eu não preciso do arrependimento dele, eu preciso da consciência de que vai haver consequências naquele comportamento. Porque o arrependimento muitas vezes não vem, mas se a gente consequencia e dá para ele a chance dele sentir de outro jeito, a chance dele pensar antes de se comportar, ela é maior, né? E quando o abusador não se arrepende do ato, eu acho que ele não está em processo de psicoterapia também. Isso. Porque os abusadores que vêm para o processo de psicoterapia, eles estão disponíveis a ouvir e a dividir, né? E se por um acaso a gente acha que, enfim, ele não se arrependeu do ato, nós vamos trabalhar e falar, escuta, você fez de novo a mesma coisa, né? Não houve nenhum outro tipo de emoção ou sentimento ali, além da raiva, porque a consciência do comportamento gera a modificação deste comportamento. A consciência da consequência do comportamento vai gerar a modificação do comportamento. Por isso a gente vai ter que ter paciência. Ele não vai se arrepender, mas ele vai entender que ele pode fazer diferente. E se ele se arrepender de alguma coisa, que eu já vi homens se arrependendo do que fizeram lá para trás, e um deles lindamente olhou para mim e disse, olha, eu fui atrás de fulana, beltrana e cicrana para pedir desculpas. E aí eu tive certeza que eu trabalhei direitinho. Porque às vezes, né, a gente se sente uma farsa. Também. Às vezes a gente não sabe o que fazer. E tá tudo bem, a gente vai procurar uma supervisão, a gente vai dividir com o colega. Mas assim, abusadores no processo de psicoterapia modificam o comportamento. Fala, Zamir. E além disso, né, Carla, eu fico pensando, se a gente for pensar nessa socialização, onde o homem aprende desde cedo que ele é o centro e que tudo é para ele,
Isso muitas vezes também é aquilo que a gente estava até conversando outro dia, eu falei um pouco sobre isso, né, Carla? Eu falo que é quebrar essa concepção, essa regra do super-homem, né? De que homem é super-homem, de que não adoece, de que não tem vulnerabilidade, de que não tem emoções. É, parece uma coisa muito absurda, mas não é. O quanto de clientes, às vezes, que se surpreendem a descobrir que são humanos mesmo, que adoecem, que mesmo tendo um histórico de atleta pode pegar Covid, Que né? não é uma Que gripezinha. não é uma gripezinha, que pode ter emoções, que sente tristeza, que sente medo, que sente raiva. Parece absurdo, mas isso é uma coisa também importante ser feito. E aí, ô Amanda, quando é, eu entendi a sua pergunta e sobre o arrepender em relação aos abusos, mas se você começa também mostrando para ele o quanto essa masculinidade tradicional que ele aprendeu afeta também a própria saúde dele, física e emocional, isso pode ser um começo para você entrar e discutir o quanto que essa masculinidade tradicional está sendo ruim. Eu acho que se você, né, eu acho que o egoísmo às vezes, ou o autocentramento é tão grande que se você começar mostrando que a desconstrução dessa masculinidade tradicional é importante para ele mesmo, pode ser uma portinha de entrada para depois também mostrar o quanto isso é prejudicial para outras pessoas, né? Perfeito, É, né? Eu acho que é a grande porta de entrada, Samir, né? é, É, contar para ele o quanto o sono dele é ruim, o quanto ele se alimenta mal, quer dizer, começar com é. coisas práticas, Sim, sim. que esse homem ou muito demandado ou muito mimado, É, né? é, E que da mesma maneira ele passa a ser o do centro das é. atenções de um lado ou de outro. Ele precisa entender que a qualidade de vida dele é ruim, né? Que ele Isso. trabalha demais, que ele dorme de menos, ou que ele se exercita demais, ou que ele se É, exercita de menos, porque normalmente são homens que fazem uso abusivo das coisas, inclusive, sim. né? Então é muito trabalho, é muita academia, é muito vinho, é muita droga, é muito sexo, tudo é muito. Na vida É, dele é muito pensamento, é sim, muita coisa sim. atropelando. Então, É. poder mostrar para ele que ele tem possibilidade de viver uma vida diferente, com mais qualidade, é a porta de entrada, Samir. Exato. E outra, né, Carla, conflitos com os papéis de gênero não afeta só as mulheres, só os gays, as minorias. É importante ele Claro, entender que quando ele diminui características que são socialmente consideradas femininas, tipo vulnerabilidade e tudo mais, ele também está demonstrando como ele avalia o estado de vulnerabilidade próprio, né? Então, é. quando eu nenhum tipo de preconceito ou mal que eu possa fazer para o outro, eu estou imune a ele, né? Porque ele diz também da maneira como eu lido comigo. Essa violência, né, Carla, ela não acontece só com a parceira ou com o terapeuta, acontece também com entre si, entre os próprios homens e também do próprio homem com ele mesmo. Essa violência também acontece nesse nível muitas vezes, né, Carla? Se ele É, se dá conta do quão violento ele é contra ele próprio, é, né? Porque assim, às vezes ele grita quando ele quer chorar. é, E quando ele grita com vontade de chorar, ele está se violentando. E lidar e trabalhar com emoções e sentimentos, e aí de maneira lúdica, às vezes até, né? Esse homem vai tendo uma consciência melhor de que quando ele abusa ou ele agride fora, ele é, já se agrediu primeiro. exato. Ele já tem uma emoção não tão boa. E aí pegar os artigos publicados, enfim, trazer ciência para dentro do setting terapêutico, né? Mostrando que pessoas com raiva têm mais úlcera, ou enfim, vendo qual a relação entre as questões emocionais, a expressão das emoções e essa necessidade física de não adoecer. E aí ele vai falar, é verdade, Carla,
eu tenho muita dor de estômago, é verdade, Carla, eu tenho refluxo. E aí você vai abrindo portas de entrada, mas, por favor, não vamos no achismo, né? A gente precisa estar preparada, sim, sim, e preparado para lidar com esses homens de maneira direta, concreta e assertiva. sim, Então, sim, vamos ler muitas vezes a conclusão da pesquisa com ele dentro do setting terapêutico, porque ele precisa ter consciência sobre ele para depois poder compreender o comportamento dele no é. mundo. É. O Carla teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Alguém perguntou se seria possível falar de abusadores com crianças. Achei interessante essa pergunta, porque eu até esqueci de falar um pouco sobre isso, que às vezes essa dificuldade na relação interpessoal, ela também acontece sim entre pais e filhos, né? Inclusive não só no abuso, mas às vezes num distanciamento emocional mesmo. É muito comum você ver aquele cliente que tem E um um diálogo com a pedacinho, mãe e não tem com o pai, né? mas não só entre pais e filhos, entre mães e filhos também. É, Porque às vezes, assim, nós vamos ter mães que naturalizaram o comportamento do homem como agressivo e uhum, elas estimulam esse comportamento nos seus próprios filhos, é, né? E então, assim, a gente tem como conversar com criança, sim, sobre abusos, a gente tem como conversar com criança, assim, não só sobre abuso sexual, mas sim sobre abuso emocional, psicológico, é, enfim, o nome que a gente queira dar. As crianças são muito mais sensíveis a isso do que nós adultos. é. E tem essa demanda de afeto do pai, né, Carla, que às vezes esse homem, ele não sabe como fazer, ele não aprendeu, e às vezes ele abusa justamente para se esquivar de estar nessa situação, né, nesse lugar de vulnerabilidade mesmo. E aí numa sociedade como a nossa, que diz que homens não podem dar banho nos seus filhos porque eles são abusadores, então um cara que não é um abusador sexual vai ter medo até de demonstrar afeto. Porque o que é que a sociedade pensa sobre ele? Né? Ele não é um abusador sexual, no caso. Ele é um É, abusador emocional, psicológico, enfim. Só que assim, ele tem tanto medo de ser acusado de um abuso sexual que, inclusive, ele afasta essa criança fisicamente para que não deixe espaço para pensamentos de coisas erradas a respeito do comportamento do. Então, ele vive em sofrimento, porque às vezes ele queria dar um beijo, um abraço no filho e participar mais, mas alguém diz para ele, não, não, homem, não dá banho em criança. é. Porque homem abusa de criança. Então, quer dizer, é um rebuliço dentro. Uhum, é, Então, a gente vai ter que ir acolhendo junto, passo a passo. sim. Tem mais pergunta aí? A pergunta aqui não. É, deixa eu ver. Quando o abusador revela ainda que agride, é a lei. A lei, você é a lei. Quando o abusador revela que ainda agride fisicamente a parceira, mesmo já estando em terapia, como proceder? A gente vai ter que consequenciar para ele. Bacana, né? Ah, mas ela não fala. Então, querido, mas a gente vive na vizinhança. Se alguém ouvir, vai ligar para a polícia. Então, quer dizer, ele tem que ter consciência de que em algum momento ele vai ser punido por isso. E faz parte do processo de psicoterapia mostrar para ele que, Uhum. assim, olha, todas as vezes que você bate nela, alguém ouve, E que é um crime também, né, Carla? né? Isso que é É, um crime e que é, todas as vezes que você bate nela, alguém ouve. Mesmo que ela não vá até uma delegacia abrir um boletim de ocorrência, o seu vizinho vai, a sua vizinha vai também. Então, assim, ele tem que ter noção que o mundo é para além do umbigo e do pênis dele. sim, Ele tem que ter noção que o mundo está de olho nos é, comportamentos abusivos e que as coisas, e que assim, que é bom ele começar a ter compreensão sobre os comportamentos para que ele possa ter controle, sim,
porque senão ele comete um crime Isso. e mesmo que a parceira não queira, ele vai ser